Boa tarde, meu nome é Rose, sou professora da Unidade Imbaré de Santos e vim aqui para dar uma aula para vocês de fração. Espero que vocês gostem. A primeira coisa que vocês precisam entender é que fração é um pedaço, tá? É um pedaço de um inteiro que pode ser um bolo, uma torta, uma pizza, um chocolate, ou uma quantidade, como eu tenho aqui balas, que depois nós vamos trabalhar, tá? Então, uma quantidade que vai ser dividida. Então, fração é um pedaço, então a gente divide o nosso inteiro e formam frações. Para podermos falar que é uma fração, nós não podemos esquecer que são partes, uma divisão de partes iguais, tá? Eu não posso deixar um pedaço maior ou uma quantidade de balas maior num grupo do que no outro. Então eu tenho que ter uma quantidade igual, tá? Então vamos iniciar por este copo aqui, tá bom? Então aqui eu peguei 2 copos, tá? E esse copo aqui, olha, eu marquei a metade dele. E aí, olha lá, eu tenho aqui, ó, aqui eu tenho metade do copo, tá? Então, seria a divisão, um copo inteiro dividido em 2 partes, e dessas 2 partes eu peguei, né, eu enchi a metade do copo. Nós usamos isso muito no nosso dia a dia. Muitas vezes quando a mamãe vai fazer um bolo, né, ela usa meia xícara ou meio copo, né? Então a gente usa 1/4 de xícara, como é o caso, olha aqui, eu vou colocar 1/4 de xícara, ou 1/4 de copo, tá? Que seria a metade da metade, tá? Então 1/4, eu tenho meu inteiro dividido em 4 partes, e aí eu enchi uma parte. Aqui eu tenho meu inteiro dividido em 2 partes e eu enchi metade. Então aqui representa 1/4 e aqui representa metade, tá? Então aqui o meu inteiro seria o copo, tá? Então seria o líquido. Um metro. Então aqui eu tenho uma tira que mede 1 metro. 1 metro é igual a 100 centímetros, tá? E aí nós vamos observar que aqui eu tenho 2 partes do metro, tá? Então aqui eu tenho, tá? Metade do metro. Então se o metro tem 100 centímetros, a metade é igual a quanto? Então, esta parte é metade do metro. Então, a metade é igual a 50 centímetros. Bom, aqui eu estou mostrando para você o meu inteiro, já que ali na aula não ficou tão nítido. Então, meu inteiro é 1 metro, 100 centímetros. Aí eu colei todas as tirinhas para que você consiga compreender que, olha, a primeira tirinha, azul, eu tenho 2 tiras, então cada uma representa 1/2. A laranja, 3 tirinhas, 1/3, uma tira de um total de 3, tá? A verde são 4 quartos, cada uma representa 1/4. Elas estão sobrando um pouquinho, porque eu coloquei um pouquinho separado para que você consiga ver que são várias tirinhas grudadas, tá? Então eu tenho de 1/5, de 1/6, de 1/10. Então a quantidade de tirinhas me dá a fração, né? Me nomeia a fração. Então aqui eu tenho 10 tirinhas roxas, então cada uma representa 1/10. Aqui eu já estou representando
a equivalência. Então, 1/5 equivale a 2/10, porque ocupam o mesmo espaço. Então, são frações equivalentes. Aqui eu já tenho 2/5 que equivalem a 4/10. Então, 4 tirinhas de 1/10 ocupam o mesmo espaço que 2 tirinhas de 1/5. Então, frações equivalentes, certo? Chocolate, ela tem 24 quadradinhos, tá? Então esse é o meu inteiro, 24 quadradinhos. Eu posso fazer a divisão dessa minha barra em de inúmeras maneiras. Então vamos imaginar que eu vou dividi-la em 4 partes, certo? Então aqui eu tenho 1/4. Aqui eu tenho 2/4, 3/4, 4/4, certo? Se eu pegar essa mesma barra, esses mesmos pedaços e dividir novamente, olha lá, eu posso dizer que aqui eu tenho 1/4, certo? Vou marcar aqui só para a gente não esquecer, ó. Eu tenho 1/4, tá? Aqui, ó, eu tenho 3 partes. Se eu fizer a mesma coisa com com os outros pedacinhos que eu havia dividido, olha, eu vou aqui e eu vou dividir de novo, ó. Todos os pedaços eu vou dividir em 3. Ó. Então, ó. Continua, eu vou deixar em quarto para a gente conseguir observar a fração equivalente. Olha lá. Aqui eu tenho 3 partes de um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então eu tenho 3 de um total de 12. Então aqui eu tenho 21 balas, tá? Se eu quiser dividir essas balas para 3 crianças, então eu venho aqui, vamos lá. Uma e uma. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vocês estão conseguindo ver? Então aqui eu tenho 21 balas dividida para 3. Espero que eu tenha ajudado, tá? Espero que você tenha entendido, certo? E qualquer dúvida, estaremos para tirar as dúvidas de você aqui, tá bom? Um beijo e vamos estar passando para você alguns exercícios para que você possa estar reforçando o que foi explicado aqui, e eu espero que você tenha entendido tudo, tá? Um beijo e até a próxima!